queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 24, versículo 17. Êxodo capítulo 24, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor. Eu vou ler em duas versões diferentes. Eu vou ler na versão NAA e vou ler na versão NVI. Diz assim o texto sagrado: aos olhos dos filhos de Israel, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no alto do monte. A NVI fala assim: aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Eu estava, após terça-feira passada, nós ministramos aqui demos uma introdução ao tabernáculo, que é um assunto lindo, maravilhoso, espetacular. É uma doutrina fantástica da Bíblia, que eu quero encorajar você, amigo, irmão, irmã, a não se ausentar das próximas terças-feiras. Vai ser fantástico. A nossa jornada em Êxodo tem sido assim fenomenal. A gente tem crescido muito no conhecimento de Deus. E nas próximas terças vamos falar sobre o tabernáculo, as riquezas, as maravilhas, os segredos, os mistérios que Deus quer revelar a mim e a você através do tabernáculo que foi estabelecido. Mas nessa terça-feira agora, que o Júnior acabou de falar agora há pouco, eu quero trazer um ensinamento do que está acontecendo hoje no mundo, tá? Então você que está vendo as notícias, né, que está ouvindo os barulhos de um lado para o outro, o que está acontecendo, rumores de guerras, né, várias coisas acontecendo no cenário do mundo, em Israel principalmente e na América também, e no mundo inteiro. Então nessa terça-feira não fique de fora, cara, vai ser muito legal. Vou falar de assuntos relevantes, muito relevantes, sabe? Vamos falar sobre o que a igreja deve estar atento e discernir e não nos apavorar, porque o conhecimento de Deus é libertador, queridos. Conhecimento de Deus nos liberta. Então, o que você vai fazer terça-feira é buscar o conhecimento de Deus, para que você não fique nem assustado, nem apavorado, e nem mesmo ouvindo os barulhos, os ventos de doutrinas que estão de todos os lados, para que você não fique perdido nesse tiroteio de informação, mas que você venha conhecer as Escrituras, a palavra de Deus, e ter uma fé fundamentada, firmada na verdade da palavra de Deus. Amém? Quem está entendendo isso? Você está comprometido terça-feira aqui 8 horas? Amém, gente? Amém? Então, essa passagem de hoje nasceu exatamente após terça-feira. Na quarta-feira de manhã eu estava relendo os textos que nós refletimos na terça-feira passada. Eu estava na minha devoção com Deus, no meu tempo com Deus, eu estava relendo o Êxodo 24 e 25, e esse verso saltou aos meus olhos. Eu já tinha lido o Êxodo durante os últimos meses, mas quando eu estava relendo, essa passagem, ela brilhou, ela destacou no meu coração. Isso tem uma implicação profunda também com o que a gente começou a viver terça-feira passada. Aos olhos dos filhos de Israel, o aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor. Você pode falar isso comigo? Era como um fogo consumidor. Mais uma vez, fala assim: a glória do Senhor parecia um fogo consumidor. Era esse o espetáculo que os filhos de Israel estavam vivenciando ao pé do monte. O fogo aqui, nesse cenário de Êxodo 24, o fogo, ele é um aspecto da natureza e da glória de Deus. Toda essa manifestação que Israel vivenciou ao pé do monte, em Êxodo 24, era uma demonstração, era uma manifestação da natureza e da glória de Deus. Quando você vai diante de um executivo de um país, diante de um alto escalão governamental, quando você vai visitar, por exemplo, a Casa Branca, não é algo tão simples assim. Existe um fator bem burocrático, né? Eu me lembro que alguns anos atrás, eu e minha esposa e meus filhos fomos visitar
o Congresso Nacional, aqui nos Estados Unidos. E para mim ter acesso lá dentro não foi tão simples. Eu tive que mandar o meu background, tive que fazer uma petição, tive que submetê-la a ela. E aí eu fui aprovado e fui aceito. E nós conseguimos entrar no alto escalão do Congresso Nacional. Eu fui dentro lá do Senado, do Congresso, andamos nas salas andamos debaixo de um porão que eles nos mostraram onde que os congressistas e os senadores usam para escapar em caso de um ataque. Nós tivemos acesso àquele lugar, um acesso restrito. Mas porque eu havia pedido uma permissão, eu consegui ir no porão. A gente foi até por baixo, né, amor? Eles falaram, olha, esse lugar aqui quase ninguém passa. Aqui é um lugar extremamente seguro. Em caso de uma emergência, é por aqui que está a saída. E nós visitamos também até a sala de um dos, eles chamam de Majority of the House, que na época era até o Steve Scalise. E a gente visitou, porque na época era o Ryan, que era o Speaker of the House, e nós visitamos uma outra sala, que era exclusiva para ele, que era uma saída. Eles abriram para a gente para mostrar um escape, se caso acontecesse alguma guerra. Por quê? Hoje nesse país, o Congresso Nacional está sem o Speaker of the House, que é uma posição importantíssima no governo. Se caso acontecer alguma coisa e o presidente não puder resolver, quem que resolve é o presidente da casa. Né? Ele é o sucessor, como assim, um futuro sucessor para resolver as questões governamentais. E quando você vai visitar esses lugares, existe um protocolo, existe toda uma questão de lógica e de precauções. Eu me lembro que eles falaram assim, olha, vocês não falem com ninguém, enquanto a gente andava pelo corredor, não cumprimente ninguém, não fale com ninguém, apenas siga-me, o guia que estava com a gente, apenas me siga, não fale com ninguém, não pare com ninguém, não interrompa ninguém. E a gente só obedecia, e a gente foi andando. Ou seja, muitas vezes a gente vai a lugares que requer da gente um alto padrão de cuidado, sabe, de reverência, vamos dizer assim, de um respeito, mas muitas vezes, para com Deus, a gente não considera a maneira como a gente deve se aproximar do Senhor. E a mensagem que Deus colocou no meu coração hoje, muito forte, ela nasceu por uma percepção que Deus me deu, na última terça-feira, da importância de nós, a igreja, valorizarmos esse aspecto da glória de Deus, essa manifestação da glória do Senhor. E o tema que nós vamos falar hoje é: não ignore este aspecto da glória de Deus. Você pode tocar quem está do seu lado e fala assim: não ignore, meu irmão, o aspecto da glória de Deus. E o aspecto pela qual a gente está conversando hoje é o fogo de Deus. Nós não podemos ignorar o aspecto desta manifestação divina que é o seu fogo. A Bíblia diz que o povo de Israel viu a glória, viu o aspecto da glória de Deus e era como fogo, era como fogo. O fogo, ele diz respeito a uma manifestação de Deus. A gente fala muito de glória, a glória de Deus, a glória de Deus, a presença de Deus. Mas o que é a glória de Deus? O que é de fato a glória de Deus? A glória de Deus é a presença manifesta de quem Deus é. Você pode estar na presença de alguém de modo representativo. Você pode estar presente em um lugar, mas no entanto não está com aquela pessoa a quem aquele lugar representa. E a glória de Deus é a manifestação, e uma das manifestações de Deus é o fogo, o fogo. Lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, diz assim: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um fogo, um Deus zeloso. Deus não é apenas um aspecto de uma aparência, Deus é fogo. Deus é um fogo consumidor. Fale para o irmão do seu lado: Deus é fogo. Deus é fogo. E às vezes a gente se esquece
de quem Deus é. E a gente passa a se relacionar com Deus sem considerar esse aspecto da manifestação e da glória de Deus. Em Deuteronômio capítulo 4, eu estava meditando, e lá a partir do verso 32, na NVI, eu vou estar lendo na NVI, Deuteronômio 4, do 32 ao 35, e depois do 39 ao 40. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado ao outro do céu: já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo? É uma pergunta: quem jamais na história ouviu a voz de Deus no meio do fogo e permaneceu vivo? Ou seja, fogo é uma manifestação da glória de Deus. É uma forma de Deus se revelar. E eu, estudando essa semana, eu percebi que em toda a Bíblia, Deus está constantemente se manifestando, se revelando através do fogo. No versículo 33, que povo ouviu a voz de Deus falando do meio do fogo? Como vocês ouviram e continua vivo. O 34, ou que Deus, com D minúsculo, decidiu tirar uma nação do meio de outro para lhe pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo o que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. 35, tudo isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus, e que não há outro Deus além dele. Você pode falar comigo isso, igreja? Para que vocês soubessem que o Senhor é Deus. É Deus, diga assim, é Deus. E que não há outro como Ele. 39 fala assim: reconheçam isso hoje. E ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Não há outro, nenhum outro. O 40, obedeçam aos seus decretos e mandamentos que hoje eu ordeno a vocês, para que tudo vá bem com vocês. Queridos, essa manifestação que Deus se revelou em Êxodo 24 para o povo, quando o povo viu do monte, lá do alto do monte, o fogo ardendo, Deus não queria que o povo se espantasse, nem que tivessem medo. E nós vamos entender nessa ministração o propósito do fogo. Deus queria ensinar ao povo a se relacionar corretamente com Ele. Porque Deus queria mostrar que essa manifestação do fogo é para proteger eles de algo. E Deus queria que Deus queria que o povo aprendesse a se aproximar de Deus de uma forma correta, porque de outro modo eles seriam destruídos. Porque o fogo, logicamente, se não soubermos lidar com o fogo, ele pode nos machucar. O fogo, ele é bênção. Fogo é algo maravilhoso. Eu me lembro que em um dos furacões, eu voltei para casa, não tinha energia, mas lá em casa eu tenho um fogão a gás. Eu não precisei de energia elétrica, eu precisei apenas de um isqueiro para ligar o meu fogão e o fogo nasceu. E o fogo me abençoou. A gente fez uma comida aquele dia, né? Fizemos uma comida simples, mas porque tinha fogo. O fogo é bênção. O fogo nos aquece, o fogo nos abençoa, mas também o fogo pode nos destruir. E Deus queria ensinar o povo a conhecer a sua glória e a conhecer a manifestação de Deus. Porque Deus é fogo consumidor. Diga para a pessoa do seu lado: Deus é fogo consumidor. Não tenha medo de falar, diga assim: Deus é fogo consumidor. Muita gente conhece Deus assim: Deus é amor, Deus é bom, e isso é fato. Deus é bom, Deus é amor, Deus é justo, Deus é fidedigno, mas Deus também é fogo consumidor. Let me tell you something. Until you learn who God is, you cannot approach the Lord. Enquanto você não saber e não entender quem Deus é, você não vai poder se aproximar de Deus. Por isso que o tabernáculo vai nos ensinar
a estar no Santo dos Santos. O tabernáculo é um modelo que Deus deixou para a gente, aprendermos a nos relacionar corretamente com Deus. Porque a gente precisa entender que Deus é fogo consumidor. Esse é um atributo de Deus. E que a igreja tem desconsiderado. Nós temos desprezado. E Deus falou comigo quarta-feira de manhã, o meu povo tem desconsiderado essa manifestação da minha glória. As pessoas, elas se relacionam com Deus como o Deus que é amor. Mas elas não têm entendido e não têm se relacionado e não conhecem o Deus que é fogo consumidor. Sabia que você pode amar Jesus, ter amor por Jesus, mas não temer a Deus? Uma pessoa pode ter profundo amor por Deus. Ele ama a Deus, mas sem temor a Deus. E é disso que eu queria hoje trabalhar em nosso coração. Hebreus capítulo 12. Vamos abrir juntos? Hebreus capítulo 12. Há uma orientação de Deus para mim e para você. E esse texto me soprou ao coração pelo Espírito Santo na quarta-feira de manhã. Hebreus capítulo 12. Porque ele está em harmonia plena com o Êxodo 24. Hebreus capítulo 12, nós vamos a partir do versículo 18. Hebreus 12, a partir do 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais. Versículo 20. Pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Versículo 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Olha aqui o contraste. Monte Sião foi a experiência de Israel há mais de 4.000 anos atrás. Mas a nossa experiência que Deus convida eu e você, nós termos, é o Monte Sião. Monte Sião não é um lugar específico aqui na terra. Monte Sião é uma cidade. Monte Sião é um lugar espiritual, na qual eu e você estaremos para sempre com o Senhor. Mas tendes chegado não ao monte físico, mas a uma cidade, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. Quem é essa universal assembleia? São todos os santos, todas as pessoas que foram arroladas, escritas no livro de Deus. A única forma de você estar nesse livro é entregando o seu coração para Jesus. A única forma de você fazer parte da Assembleia Geral, a Assembleia Universal de Deus, não é a universal do Reino de Deus, tá, queridos? Porque ainda que existem denominações, não é disso, não é Assembleia, não é Metodista, não é Batista, não é Presbiteriano, não, nada disso. É pertencer à família de Deus, é a Universal Assembleia de Deus, que são todos aqueles que estão inseridos no reino de Cristo, aqueles que se submeteram a Cristo, que passaram, que entraram pelo sangue através do sacrifício de Cristo e que estão escritos no livro da vida e do Cordeiro. E o versículo 23, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, que são os nossos irmãos que já morreram em Cristo, que já morreram salvos e estão aguardando o nosso encontro com eles. E a Jesus, versículo 24, o mediador da nova aliança, sendo que Moisés foi o mediador da antiga aliança e Jesus é o mediador da nova aliança, da qual nós fazemos parte. E é o sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Versículo agora 25, preste atenção. Tende cuidado. Fala para o seu irmão assim, tenha cuidado. E aqui está o ápice dessa ministração, gente. Aqui está a mais alta
exortação do Senhor para mim e para você. Tenha cuidado. Tenha cuidado por causa de quê? O que está para dizer o texto sagrado? O contexto que a gente vai continuar lendo vai dizer do fogo de Deus. Do fogo de Deus. Tenha cuidado. Ou seja, agora que vocês estão na nova aliança, vocês não estão mais no monte lá palpável, o monte que ardia em fogo, porque o povo teve medo do monte e pediu para Moisés então falar com Deus. Fale tu e não nós. Nós não queremos, estamos com medo. Mas Moisés entendeu quem Deus é. Moisés conhecia Deus. Moisés tinha um relacionamento com Deus que o povo não tinha. E Moisés se aproximou de Deus. Ele não teve medo. Moisés subiu e foi até a nuvem, aonde havia o grande espetáculo. E Moisés ficou ali na presença de Deus. Mas aqui, o Senhor está nos chamando, tende cuidado. 25, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Você pode, por graça, falar para o seu irmão assim: meu irmão, toma cuidado. Diga para ele, diga assim, toma cuidado, para você não ignorar aquele que do céu está nos advertindo. Quem está nos advertindo hoje? Cristo, aquele que é o mediador da nova aliança. Ele está nos advertindo dos céus, através dos seus santos profetas aqui na terra, através dos instrumentos que Ele tem levantado e usado para nos advertir hoje, através da nova aliança. Aí o versículo agora de número 26. Agora, aquele cuja voz abalou então a terra, agora porém lhe promete, dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. E esse abalo está começando a acontecer. Já está começando, é só o ensaio. Porque ainda farei abalar não só a terra, mas também o céu. 27, ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O 28, que vai estar aqui na tela, porque eu fiz ali um destaque, no versículo 28 e 29. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Queridos, o Monte Sinai é uma figura da graça de Deus. O Monte Sinai é uma figura da lei de Deus. O Monte Sinai, o Monte Sião, melhor dizendo, é uma figura da graça de Deus. Monte Sinai, a antiga aliança, Moisés, é a lei de Deus. Monte Sião é uma figura do Espírito Santo, é uma figura da nova aliança, que nós temos com Deus, mediante o Espírito da lei, da vida. Não é a lei escrita, mas é a lei da vida, que nos liberta do pecado. O Espírito que nos dá vida, agora, Ele nos convence, e Ele nos converte, e Ele escreve na tábua do nosso coração a lei que é boa, a lei divina que é santa, e que nos transforma conforme a semelhança de Cristo. Mas vamos ler mais uma vez o versículo 28 e 29 de Hebreus, porque aqui está tudo que o Senhor deseja trazer para o nosso coração. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos ou adoremos. Essa palavra sirvamos é adoremos o Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Porque o nosso Deus é o quê? Porque o nosso Deus é o quê? Porque o nosso Deus é o quê? Vamos juntos? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. Não tenha medo de falar. Diga assim: porque o nosso Deus é fogo consumidor. Queridos, hoje você não tem que ter medo para ir para Deus. Você precisa ter medo de ficar longe de Deus. Porque temer a Deus, no seu mais alto entendimento, é ter um medo terrível de ficar longe de Deus.
O povo no Monte Sinai, lá em Êxodo, teve medo e não quis se aproximar, porque tiveram medo do fogo. Mas, na verdade, o entendimento correto do que é o temor do Senhor vai te fazer aproximar de Deus. Porque o temor do Senhor, diz em Provérbios capítulo 8, versículo 13, que o temor do Senhor consiste em amar o que Deus ama e odiar o que Deus odeia. Então, eu vou odiar o que Deus odeia, eu vou aborrecer o que Deus aborrece e eu vou amar o que Deus ama. Terça-feira agora, eu vou falar um pouquinho sobre isso. O que o sistema do mundo está trabalhando na nossa cultura para nos moldar, para que a gente comece até a amar o que Deus está odiando. As pessoas estão aplaudindo aquilo que Deus está abominando. Eles estão defendendo algo do que não sabem, do que não entendem. Porque o seu pensamento está literalmente cego, estão blind, e eles vão ousadamente defender algo que eles não entendem, que não compreendem. Porque os seus corações estão endurecidos e estão obscuros. Mas a Bíblia diz que devemos sim servir a Deus, adorar a Deus de modo agradável, com graça, na graça de Deus, porque a graça que nos dá a permissão para aproximar é o sangue de Jesus, é o sangue do Filho de Deus, que nos dá o direito de se aproximar de Deus, mediante na qual devemos servir a Ele com santo temor e reverência. Mas o problema é que muitos de nós, a gente está servindo a Deus sem reverência e sem temor. Muitas vezes a gente se aproxima de Deus sem reverência alguma, sem temor a Deus. O entendimento correto deste aspecto da glória de Deus, que é o fogo, afeta e muda a nossa forma de cultuar, adorar e servir a Deus. Eu achei essa anotação nos meus notes de 2012. Eu fui buscar o meu iPad e eu tinha isso aqui escrito. O entendimento correto deste aspecto da santidade de Deus, que é o fogo. O fogo é um aspecto da santidade de Deus. Quando você entende quem Deus é, e quando você entende esse aspecto da glória de Deus, vai afetar a forma de você agir, a cultura, a sua cultura, a forma de você adorar e a forma de você servir a Deus. E hoje, a gente vive numa cultura, porque as pessoas não entendem quem Deus é, elas não estão temendo a Deus por não compreender esse aspecto da glória de Deus, e elas fazem coisas abomináveis. Hoje a gente vive numa cultura onde pais incentivam, estão apoiando o namoro e a relação ilícita dos filhos com outras pessoas que não são casadas. Por que isso? Falta de temor a Deus. Não estão entendendo a santidade e o fogo de Deus. Adoremos a Deus em santo temor e reverência, porque o Senhor é um fogo consumidor. Hoje, as pessoas, elas se relacionam com Deus facilmente na área do amor, mas elas não entendem que o mesmo amor que nos leva para Deus é o amor também que nos santifica. E uma vez eu aprendi há anos atrás, lendo um livro do Max Lucado, há anos atrás, eu aprendi: graça entendida é santidade desejada. Nos anos, 98, quando eu li esse livro, já faz muitos anos. E essa frase gravou no meu coração: graça entendida é santidade desejada. E muitas vezes a gente recebe o amor, a graça de Deus e paramos ali. E nós não entendemos quem Deus é. E a gente quer se relacionar com Deus do nosso jeito, da nossa forma, trazendo os nossos ídolos, carregando e lidando com a vida com muitos pecados. Quando nós devemos o quê? Nos despir. Porque se você vê o contexto de Hebreus 12, queridos, sabe o contexto dessa passagem que lemos agora do Monte Sinai e o Monte Sião? Hebreus 12, 14. Olha o contexto. O que fala em Hebreus 12, 14. Procurem viver em paz com todos e busquem o quê? Busquem o amor? Busquem love. Seek love. Não, Deus não manda você buscar amor. Deus manda você andar em amor, mas não manda você buscar amor.
busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Terça-feira, foi só uma introdução, e eu vou continuar isso na outra semana, porque essa semana vai ser algo profético, algo com relação ao assunto atual. Mas eu falei que muitas vezes a gente confunde a presença de Deus com apenas uma movimentação do átrio. Os barulhos, as intensidades. As pessoas estão muito acostumadas a misunderstand the presence of God pelo barulho, pelas emoções, pela performance, por aquilo que está sendo apresentado. Por isso que terça-feira vai ser um tempo de alinhamento para você conhecer o que Deus está nos chamando como igreja para a gente entender e viver na prática nos domingos, na quarta-feira nas células, na sua casa, na quinta-feira, na sexta-feira, na segunda-feira com seus filhos. Para você ter temor de Deus, quando você estiver com seus filhos, você ensinar os seus filhos, ei, aqui em casa, quem dita as regras sou eu. Você não vai ficar se alimentando disso, você não vai ficar comendo essa comida. Aqui em casa, nós tememos a Deus, porque Deus é um fogo consumidor. E nós vamos colocar boundaries, vamos colocar limites, para que nós não venhamos nos machucar com fogo de Deus. Porque muitas vezes queremos ir no lugar santíssimo, trazendo as impurezas e os nossos caprichos. A gente quer trazer os nossos deuses com a gente. E queremos sim, porque a gente quer o amor, mas a gente não quer a santidade. A gente quer a bondade, mas a gente não quer a separação, porque devemos fazer separação entre o que é justo e o que é ímpio, entre o que é santo e o que é imundo. E eu creio que os próximos anos serão cruciais, porque Deus vai começar a refinar e a separar o trigo do joio. E Deus vai começar a apontar e nos ensinar que nós, a igreja, estamos muito carnais, precisamos ser mais santos, mais profundos, mais comprometidos, mais quebrantados, mais derretidos, menos de nós e mais dele, menos de si e mais do Senhor. Quem recebe essa palavra? Por que Deus é fogo? Porque Deus é fogo consumidor. Qual a razão principal de Deus se manifestar como fogo? A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Isso está em toda a Bíblia, queridos. E lendo o livro de Êxodo, eu descobri, uau, essa é uma manifestação da glória de Deus. Não tem como você viver a glória se você não entender e não ser marcado pelo fogo de Deus. Pelo fogo de Deus. Por que Deus é fogo? E a resposta eu encontro em Isaías capítulo 6. E eu vou te dar ela já antes de lermos. Deus é fogo consumidor, porque Deus usa essa manifestação da sua glória para proteger a sua santidade, porque Deus é santo e ninguém se aproxima de Deus sem santidade. Deus é santo e ninguém se achega a Deus sem santificação. Por que isso? Porque o fogo vai nos proteger de sermos arruinados e consumidos. Agora, quando você se relaciona com Deus em santidade, você vai ter ousadia para entrar lá no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que Ele nos consagrou. Isaías 6, no versículo 1, na NVT, vai estar na tela, fala assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Está vendo? Ver o Senhor, a glória de Deus. Ele estava sentado em um trono alto, e a borda de seu manto enchia o templo. Suas vozes sacudiam o templo até os alicerces. E todo o edifício estava cheio de fumaça. Então um dos serafins voou em minha direção, trazendo uma brasa, aqui o fogo. Um dos anjos, o profeta, teve a visão, ele foi levado na presença de Deus, e ele se sentiu impuro, ele se sentiu pecador. Mas um dos serafins veio em minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou meus lábios com a brasa, com fogo, tocou meus lábios com fogo e disse: veja, esta brasa tocou os seus lábios, sua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Por que Deus é fogo consumidor? Por que Deus é fogo? Apocalipse, capítulo 4, versículo 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. O mesmo espetáculo lá de Êxodo.
a mesma experiência de Êxodo. O povo viu relâmpagos, viu nuvens escuras, viu trovões. Apocalipse 4, 5, Deus é o mesmo, Ele não muda, Deus é o mesmo ontem, o mesmo agora, o mesmo para sempre. E nós queremos lidar com as coisas de Deus de qualquer jeito. Sendo que a Bíblia diz que Deus, João, na sua visão em Apocalipse, ele viu o trono de Deus e diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Nós precisamos aprender como nos relacionar com o fogo de Deus. Às vezes a gente ora, Deus, eu quero o seu fogo, quero o seu fogo, mas você entende o que é o fogo de Deus? Muitas vezes o que achamos que é o fogo, talvez é apenas o poder de Deus. Porque uma coisa é você experimentar o poder de Deus, a unção, o poder. Outra coisa é você experimentar o fogo de Deus. E quando o fogo vem e te consome, meu irmão, você se sente limpo, santificado, purificado, porque o fogo ele vem e nos limpa. E ele não só nos limpa, mas o fogo revela as reais intenções do nosso coração. O fogo ele penetra até a divisão da alma e do espírito, e ele conhece de fato e revela quem nós somos. E aí você se torna capaz de dizer, eu confesso, eu reconheço os meus pecados. Aí fica mais fácil até para aconselhar as pessoas. Quantas vezes a gente está ensinando e orientando as pessoas, elas não reconhecem. Por quê? Lhes falta o temor de Deus. Lhes falta o temor a Deus. E elas não estão considerando essa natureza do aspecto de Deus, o fogo. E você fala, mas a palavra não penetra. Porque o coração está duro, o coração está endurecido, os olhos estão tapados. Mas eu e você precisamos nos relacionar com o fogo de Deus, precisamos desejar o fogo de Deus. Que tal terça-feira agora a gente fazer essa oração juntos? Que tal a gente dar um tema para terça-feira? O fogo de Deus. Orar para que Deus venha acender esse desejo pelo fogo dele em nosso coração. E entendemos, eu preciso desse fogo na minha vida. Eu preciso um encontro com o fogo de Deus. Porque sem o fogo eu não posso me relacionar na presença santa de Deus. A gente precisa aprender a se relacionar com o fogo de Deus. O tempo talvez não dê, mas eu queria apenas citar alguns exemplos de consequências e exemplos na Bíblia de pessoas que foram lidar com a presença de Deus, com o fogo de Deus e foram irreverentes, agiram de qualquer jeito e trouxeram consequências para suas vidas. Consequências. Um deles foram os filhos de Arão, irmão de Moisés. Eles foram adorar, foram servir a Deus, foram adorar a Deus. Mas foram adorar a Deus de qualquer jeito. Foram servir a Deus do jeito que eles achavam que podiam fazer. Se deram, deu ruim o negócio, deu ruim. Diz a Bíblia lá em Levítico, capítulo 10, no verso 1 ao 3. Nadab e Abiú, filhos de Arão, melhor dizendo, colocaram brasas, usaram até fogo. Às vezes, coisas que estamos vendo ou agindo ou até produzindo, a gente acha que é o fogo de Deus, mas pode ser um fogo estranho. Por isso que na casa de Deus precisa de profetas, precisa de pastores, precisa de vozes de liderança, precisa o quê? Dos presbíteros, dos bispos que vão o quê? Supervisionar, para trazer direcionamento, correção, orientação para a igreja. Porque Deus coloca na sua casa pessoas para cuidar da igreja e para orientar os santos na obra do ministério. Nadab e Abiú foram trazer brasas vivas e seus incensários. E os salpicaram com incenso. É isso mesmo? É isso mesmo. Com isso trouxeram fogo estranho diante do Senhor. Olha aí, queridos, trouxeram fogo estranho diante de Deus. Diferente do que lhe havia ordenado. Por isso, fogo saiu da presença do Senhor e os devorou. E eles morreram diante do Senhor. Então Moisés disse a Arão, foi isto que o Senhor declarou, mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Para que serve o fogo de Deus? Para proteger a santidade de Deus. Deus é fogo consumidor. Em todas as relações que Deus teve com os povos, no Antigo e no Novo Testamento, inclusive no Novo,
Deus se revelou com fogo. No dia de Pentecostes, ouviu-se um barulho, e veio do céu um som, um vento impetuoso e um som muito alto, e encheu a casa, e foram vistas línguas como que de fogo, e foi pousando sobre cada um deles, e eles começaram a falar em outras línguas, Você precisa deixar ser marcado pela glória de Deus. Você precisa buscar o fogo de Deus e ser marcado pelo fogo de Deus. Porque o temor de Deus não te traz medo de Deus. O temor de Deus vai te trazer desejo de se aproximar de Deus. Esse é o temor correto. Tem gente que está temendo a Deus porque tem trevas, tem pecados, tem coisa errada na sua vida. Porque você não está deixando o fogo de Deus queimar o seu coração, queimar a sua alma, queimar as suas impurezas, queimar as suas iniquidades, queimar os seus enganos. Mas quando você deixa, Deus, vem, entra na minha vida com o seu fogo, você não vai ter mais medo. Porque a gente só tem medo quando a gente tem coisa escondida. Quando você tem coisa escondida, você quer esconder. Você tem medo de alguém saber. Mas quando você não tem nada para dever, você não tem medo. O fogo de Deus nos transforma. O fogo de Deus nos santifica. O fogo de Deus nos limpa e nos prepara para lidar com isso. Olha o que diz o Senhor mais, no final aqui do capítulo 10 de Levítico, no versículo 3. Mostrarei minha santidade entre aqueles que se aproximarem de mim. Aqueles que se aproximarem de mim. Mostrarei minha glória diante de todo o povo. E Arão ficou em silêncio. Não teve nem choro. Cara, assunto encerrado. Os 2 filhos foram fulminados. Pastor, mas isso acontece no Novo Testamento? Acontece. Vamos lá em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Atos capítulo 5. Deus é fogo consumidor. Ele continua sendo o mesmo. Deus é fogo consumidor. Atos capítulo 5, do versículo 1 adiante. Atos capítulo 5. Um casal foi lidar com as coisas de Deus de modo irreverente, de qualquer jeito. Foram irreverentes. Entretanto, versículo 1, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço, e levando o restante, redepositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias, o quê? O que ele fez? Caiu e morreu. Caiu e morreu. Diante do apóstolo. Por que você mentiu ao Espírito Santo? Caiu e expirou, sobrevindo grande o quê? Temor. Hoje, eu confesso para vocês, de terça-feira para cá, me veio um forte senso disso, queridos. É por isso que, na verdade, o Júnior estaria pregando. Eu falei, Júnior, você não vai pregar mais. Eu mandei um recado para ele, você vai pregar domingo. Eu falei, não, Deus me falou que para pregar essa mensagem domingo agora. Por algum motivo, Deus quer que eu fale essa mensagem domingo. E eu sinto isso no meu espírito. Muitos de nós, não somente aqui, mas em muitos lugares, não têm temido, não têm tido temor a Deus. Tem se relacionado com Deus sem temor ao Senhor. E depois que essa manifestação aconteceu, houve grande temor a todos que ouviram. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levantando-o, sepultaram. Versículo 7. Olha só, 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou, dize-me, vendestes, portanto, aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto, vendemos. Tornou-lhe Pedro, por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante,
o fogo de Deus se manifestou. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta. Versículo 11, e sobreveio grande temor a toda a igreja. Você pode falar isso comigo? E sobreveio grande temor a toda a igreja. Que Deus nos livre de coisas assim. Mas o fogo de Deus, Ele é o mesmo, não mudou. Deus é o mesmo. Deus é um ser imutável. Deus é fogo consumidor. E como você está lidando com o fogo de Deus? Como você tem lidado com o fogo de Deus? Como você tem se relacionado com Deus? Apenas no aspecto de pedir, de querer coisas, de desejar coisas? Deus me dá, Deus me dá, dá. Qual é o seu relacionamento com Deus? É baseado em bênçãos? Deus me abençoa, me torna feliz, eu quero ser feliz. Deus veio, primeira coisa que Ele quer fazer em você, Ele veio para salvar você e o transformar para que você seja uma pessoa viva, que carregue o fogo da santidade dEle, a marca de Cristo, que você seja transformado para que você possa representar Cristo ao redor do mundo, que as pessoas possam ver a marca de Cristo em você, e essa marca só vai aparecer quando você for marcado pelo fogo de Deus. Antigamente, marcava animais, acho que ainda se faz, né? Com aquele chumbo, né? Pega o ferro, fervendo, queimando e toca no animal, no boi. Eu já vi uma vez fazendo, sai até fumaça. E tira. Quando tira, está lá o emblema, o nome do dono. Deus quer marcar a sua vida pelo fogo de Deus. Deus quer fazer você ser marcado por sua glória. Mas não tenha medo não. Essa glória, esse fogo não vai te matar. Se você se humilhar, se você se arrepender, fala, Deus, transforma-me, muda-me. Ainda que eu tenha que morrer para as minhas vontades, ainda que eu tenha que perder o meu orgulho, ainda que eu tenha que perder as coisas que eu amo, Senhor, pode me marcar. Eu quero ser transformado pela sua glória. Eu quero ser mudado por sua glória. Vem aqui, querida, me ajudar aqui no teclado. Eu quero ser marcado por sua glória. Eu quero ser transformado pela glória do Senhor. E nós só vamos vivendo essa dimensão quando nós vamos compreendendo essa dimensão, essa característica da manifestação da glória de Deus. Você pode se colocar de pé nesse momento? Glórias ao nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode, assim com temor a Deus, virar para 2, 3 pessoas e falar assim, não ignore este aspecto da glória de Deus. Você que está online, escreva aí no chat. Escreva agora, diga assim, não ignore este aspecto da glória de Deus. Compartilhe esse link com as pessoas. Talvez mais tarde, essa mensagem vai estar editada para abençoar pessoas. Você pode compartilhar com outros. Para que nós possamos aprender a nos relacionar com o nosso Deus. Que é um Deus bondoso. É um Deus maravilhoso. É um Deus cheio de compaixão e de misericórdia. A sua graça nos alcançou e a sua graça nos convida para nos achegarmos a Ele mediante o novo e o vivo caminho que Ele mesmo preparou para nós entrarmos, que é Cristo, o sangue do Filho dEle, que nos dá autorização, que nos permite entrar nessa dimensão. Mas não se esqueça, Deus é fogo consumidor. Deus, Ele é fogo consumidor. Vamos nos voltar para o Senhor. É tempo de nós, a igreja, reconhecermos e temermos o Senhor. Você hoje pode colocar a mão no seu coração e dizer, Senhor, me mostre aonde tem faltado o temor do Senhor na minha vida. Essa é uma oração para você fazer hoje. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Feche os seus olhos nessa hora. Eu queria que você pudesse orar nesse momento.
de modo pessoal, fale com Deus agora e fala assim: Senhor, me mostre as áreas da minha vida que tem faltado o santo temor na minha vida. Porque o temor de Deus, ele vai te ensinar, ele vai te conduzir a se aproximar de Deus com intrepidez, com ousadia, com confiança, com confidência, mas também do jeito certo, da forma certa, da maneira certa. Pai, eu oro nesta manhã para que o Senhor possa passar em nosso meio. Eu oro que o Senhor venha passear em nosso meio, Senhor. Que o Senhor venha passar no meio do seu povo nessa manhã. Que o Senhor venha acender a chama do nosso coração, trazendo convencimento para os nossos corações, dos nossos próprios pecados, das nossas iniquidades, dos nossos maus caminhos, dos nossos caminhos escuros, tenebrosos, dos ídolos que temos trazido para dentro da nossa própria vida, da nossa casa. Senhor, nos dê a capacidade, Pai, de reconhecer os nossos próprios erros. Pedimos que o Seu Espírito, ó Pai, que é o fogo que o Senhor nos deu, a Sua palavra diz que eu vos batizarei com o Espírito Santo e com fogo. Não muito depois desses dias, o Senhor quer nos batizar, o Senhor quer nos encher com poder, mas também com fogo. O Senhor quer nos dar uma visitação pelo Espírito Santo, mas também pelo fogo, Senhor. Porque Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo agora e sempre serás o mesmo. O Senhor é um Deus, um fogo consumidor. Nos dá capacidade, Senhor, de não ficar no raso. Muitos já receberam o Espírito Santo, mas tem faltado fogo nas suas vidas. Muitos têm vivido já a salvação, mas tem faltado o fogo da presença de Deus nas suas vidas. Eu oro para que nessa manhã o Senhor possa nos dar o convencimento, a capacidade de nos arrependermos da nossa frieza, da nossa falta de espiritualidade, da nossa insensatez, da nossa falta de discernimento, da nossa, ó Deus, da nossa insegurança, dos nossos medos, das nossas apatias, das nossas indiferenças. Nos dê o convencimento hoje, ó Pai, de toda forma de pecado, da idolatria, ó Deus, da incredulidade, da falta de fé, por não confiar plenamente na Sua palavra, por não obedecermos a Sua palavra, por não correspondermos à Sua voz, por não correspondermos à Sua palavra e à Sua voz. Nos ensina, Senhor, a andar conforme a Sua vontade. Abençoe cada um dos meus irmãos aqui hoje. Abençoe as famílias aqui representadas. Em nome do Senhor Jesus.